Não vi que era já a abertura oficial, então é sempre bom estar aqui no nosso Clube Criminal, né? O único podcast gravado todos os dias, ao vivo, ao meio-dia, com o Rodrigo Alvarez, defensor há mais de 100 mil anos, João Ricardo Batista, que já fez júri do Oiapoque-Chuí, até na Lua, inclusive, agora faz júri, e comigo, Thiago Buni. Bom, não começo sem falar isso, porque senão dá azar. Senão dá azar. Sou supersticioso, metódico e tenho toque. E será que eu tenho toque ao ponto de só fazer sustentação oral de beca, inclusive quando ela é por videoconferência? Gente, olha só que interessante. Eu, logo no início da pandemia, e aí quero até dizer que acho que essas videoconferências vão continuar, vou estender depois a nossa conversa para esse ponto, mas no início da pandemia eu não estava usando. E por que eu não estava usando? Porque eu percebi que os desembargadores, os ministros não estavam usando. Então, na minha cabeça, eu, Thiago, né, acho que a gente tem que respeitar a liturgia a partir daquilo que estão fazendo os desembargadores e ministros. Para mim, eu estar de beca seria me colocar numa posição diferente, dispar, né, acima do que estavam os desembargadores e os ministros. Não que eu ache que eles estão acima da gente, de forma alguma. Não há hierarquia, justamente por não existir hierarquia, eu achava que o nosso comportamento tinha que ser adequado ao comportamento deles. Então, se nem o desembargador, se nem o ministro, que é quem impõe a liturgia do tribunal, né, estava de beca, eu não ia também fazer de beca. Depois de um tempo, os ministros do STJ começaram a usar beca. Não sei se vocês perceberam, os ministros do STJ começaram a usar beca. No STJ, nas minhas últimas sustentações orais, a partir do momento em que os ministros colocaram beca, eu também coloquei beca, tá? Eu ouvi, despachando com uma desembargadora durante o período ali de pandemia, né? Ela falou até num tom assim, olha, esses dias um advogado foi fazer sustentação, até colocou beca, ficou de pé e etc, etc. Então, assim, eu acho que passou um pouco, né, do que eles esperavam. Eu já vi alguns colegas fazendo, não, só faço a sustentação em pé e de beca, né, mesmo durante o período de pandemia. Talvez, né, possa soar como um pouco desnecessário, como um pouco passando do tom e etc. Tá? Então essa é a minha posição, esse é o meu entendimento. Agora, se isso for se naturalizar, e eu acho que vai se naturalizar, eu acho que vai continuar tendo sustentação oral por videoconferência, né? A minha percepção é que vai continuar tendo a possibilidade de fazer por videoconferência na maioria dos tribunais estaduais, na maioria dos tribunais regionais federais e nos tribunais superiores principalmente. Isso vai ter um limite, Rodrigo, provavelmente, né? Porque a gente percebia, né, que com as sustentações, com a possibilidade de sustentação por vídeo, aumentou o número de sustentações. Então acho que essa é a parte que o tribunal não gosta, né? Ter muitas sustentações. Então eles vão colocar um limite. Olha, a gente só aceita 5 sustentações por vídeo no dia, na sessão. Se você não conseguiu, não mandou e-mail com antecedência para a sua ser uma daquelas 5, ou você vai ter que vir fazer presencialmente, ou você vai ter que fazer um pedido de resignação aí do seu julgamento para tentar fazer por vídeo, né? Então acho que vai funcionar dessa forma. Naturalizando isso, aí eu acho que vai voltar ao status quo, né? Todo mundo vai estar usando beca, quem estiver fazendo de lá, os desembargadores, os ministros, os advogados que vão estar fazendo presencial, vão estar fazendo ostentação em pé, aí eu acho que o advogado vai ter que se preocupar em fazer no seu escritório, de pé, de beca. Beleza? É o que eu acho. Né? Tem uma situação interessante, Thiago, acho que você deve ter até ouvido eu e o João discutindo sobre isso, foi uma briguinha nossa, vamos dizer assim, no bom sentido, né? Se você Lógico, usa ou sempre. não beca no júri, dentro do plenário do júri, se você precisa usar ou não. Aqui no Mato Grosso do Sul não tem necessidade. Eu ouvi o pessoal falando que tem alguns estados que exigem que quando você está no plenário do Tribunal do Júri, você esteja com a beca. Quando é exigido, normalmente também tem a beca lá no fórum. Se você esqueceu a sua, tem uma beca que eles emprestam, que você pode utilizar. Só que eu estava falando é que eu não tenho beca, eu nunca comprei uma beca, eu não uso beca, e eu já fui titular de uma defensoria do júri. Só que eu uso. E aí a diferença do que o Thiago explicou, né? Numa sustentação oral, você está falando para os embargadores. Você tem que colocar uma roupa compatível com a deles para criar até uma proximidade, para conseguir fazer ali um rapport, enfim, várias coisas. No tribunal do júri, eu consigo utilizar a beca como argumento de autoridade. E é por isso que as pessoas colocam. Se eu, advogado, estou de beca e o promotor não, fica parecendo que eu sou mais importante. Foi a mesma impressão que o Thiago falou ali, só que imagina para alguém que é leigo, que não sabe. Quando ele vê uma pessoa de beca e outra sem, cria
uma disparidade. Então, quando o promotor não está e eu não estou, tudo bem, beleza, fica todo mundo igual, não tem problema nenhum. Quando o promotor está e eu não estou de beca, aí eu tenho que utilizar o meu argumento. Aí isso encaixa certinho. Ó, o promotor está de beca, eu estou fazendo o plenário do tribunal do júri e eu não estou de beca. Como é que eu utilizo isso a meu favor? Eu mostro para os jurados, são 7 pessoas normais ali, né? Que a beca é um símbolo de poder. Que quem está usando a beca está usando porque quer ganhar não pelas palavras, pelos argumentos, mas pela vestimenta. E que isso é muito ruim. E que se eu pudesse não ficar de gravata e paletó, não ficaria. Mas o mínimo de roupa que é exigível é a gravata para o homem, né? O paletó e a gravata. Então eu não posso ficar sem. Mas eu não utilizo a beca, porque para mim ela é um símbolo do poder. E aí eu mostro como vários símbolos do poder. Por exemplo, o promotor ficar ao lado do juiz, o promotor ser membro do parquê, que está em cima de algo que seria maior, que, quando na verdade não é. E que eu estou ali para mostrar as minhas palavras e não a minha vestimenta. Então, por isso que eu não estou usando a beca. Os promotores ficam muito bravos quando eu faço isso, normalmente. E eles voltam para a réplica só para falar: olha, o Rodrigo falou no tribunal do júri que a beca é o instrumento do poder, não tem nada disso, minha corregedoria não deixa. Eu sei que tem uma briga imensa quando eu faço isso no tribunal do júri. Tiago, qual que é a sua impressão disso? Você acha que a beca influencia muito o jurado ou não? Eu percebo, Rodrigo, tomando como exemplo um amigo nosso, o Gustavo, que é defensor público e que sempre sustenta sem beca, né? Que a ausência de beca muitas vezes aproxima, né, o orador dos jurados, torna o orador algo mais, sei lá, mundano, né? Torna ele mais ser humano, né? E menos membro da justiça, do poder judiciário, aquilo tudo intangível. Mas aí até um negócio que eu tenho vontade de perguntar pro Gustavo. Ô, Gustavo, você sustenta sem beca, e eu acho que é para isso. Mas você bota um coletinho, porra. Aí o coletinho você fica parecendo o coletinho, o cara quando bota o colete fica mais formal, né? Fica mais pomposo, fica mais... Aí eu já não sei se já quebra essa ideia, né? De que para mim, na minha visão, né? Se um dia eu fosse sustentar sem beca, seria numa comarca de interior para ficar mais próximo dos jurados, para o jurado me ver como algo mais palpável, né? Como alguém mais próximo dele, como um ser humano mais de carne e osso, e menos aqueles encapados que chegam lá e etc. Até porque eu, muitas das vezes, né, explico para o jurado, principalmente quando pega jurado novo, né, jurado que está naquelas primeiras sessões deles, né, o juiz normalmente já faz essa parte, mas eu também gosto de muitas vezes usar, né, que sempre uso quando tem tese de clemência, por exemplo, né, quando tem alguma tese extra-legal, né, na minha sustentação, de que a ideia do júri é tirar o conhecimento jurídico, tirar um julgamento estrito dentro da legalidade, e por isso tira-se o julgamento daquele juiz que é o juiz togado, né? E aí eu vou falar da toga do juiz e vou falar deles, jurados, vestidos com roupa, comuns e etc, igual quem está sentado no banco de réus. E normalmente quando eu tenho alguma tese de clemência eu vou usar nisso. Aí seria interessante eu também, talvez, estar sem beca. Então tá vendo, né? Óbvio que respeitando todo a liturgia do porquê da beca, do porquê da toga, né? Mas muitas vezes isso pode ser interessante. Isso pode trazer um rapport aí, como o Rodrigo. Exato. Eu acho que a grande diferença que a gente vê quando você está no tribunal do júri é você saber utilizar os elementos que estão ali. Então, estar ou não com beca, eu acho que não é a principal coisa que você tem que prestar atenção. É como você vai trabalhar com essa informação. Eu vou dar um exemplo. Eu trabalhava numa comarca em que a minha cadeira era diferente da cadeira do promotor, era diferente da cadeira do juiz. A minha cadeira era uma cadeira toda zoada, baixinha, estava até meio quebrada. E a do promotor era aquela cadeira alta, do juiz também. E eu fui mostrando para o jurado como é que funcionava o tratamento com o réu desde esse ponto. Olha o local onde eu estou sentado ali. Por que você acha que eu estou excluído num canto, que minha cadeira é pior, eu estou sem beca? Eu comecei a mostrar vários pontos amarrando. E isso, querendo ou não, é um elemento de convencimento. Cara, eu utilizei uma cadeira que estava ali dentro do plenário para mostrar que esse era um elemento de convencimento dos jurados. O que aconteceu? Na próxima sessão que eu fui fazer do tribunal do júri, a minha cadeira estava trocada, numa cadeira grandona, bonita, igual a deles ali, para que eu não utilizasse mais esse argumento, entendeu? Ou seja, isso incomodou pelo menos a magistrada da época ali para que ela trocasse a cadeira. Bom, o pessoal estava perguntando aqui qual é o tema. Aqui nós estamos no nosso Perguntas e Respostas, nosso podcast gravado ao vivo aqui para vocês. E vocês podem mandar perguntas pela caixinha. Eu selecionei uma que o Thiago vai adorar, que é a seguinte. Pediu a NPP, o MP recusou. Juiz marcou audiência de instrução e julgamento. Qual o recurso?
Thiago, que é o rei do pacote anticrime. Qual recurso que eu entro quando eu peço o ANPP, o acordo de não persecução penal, e o juiz fala, o juiz não, o promotor recusa, fala que não vai ter. Tá sem som, Thiago. Desculpa, Rodrigão. Tem uma discussão na doutrina se é recurso, se não é e etc, tá? Mas está lá previsto no artigo 28A, parágrafo 14, a remessa ao órgão superior. Quem é esse órgão superior? No Ministério Público Federal existe um órgão mesmo, colegiado, né? Que é uma Câmara Criminal do Ministério Público, né, Federal. E nos Ministérios Públicos Estaduais não tem esse órgão superior. O órgão superior é um órgão monocrático, é o Procurador-Geral de Justiça. Então, quando você pede para fazer o acordo de não persecução penal e o promotor bate no peito e fala não vou fazer, tá? Você vai fazer esse pedido, na verdade não é um recurso, é um pedido de remessa do artigo 28A, parágrafo 14. Agora, quero falar um negócio. É interessante porque a gente chama de recurso, mas eu vejo muitos advogados fazerem uma simples petição. Uma petição de uma lauda falando, ó, então eu peço a remessa para o Procurador-Geral de Justiça. Vai bater no Procurador-Geral de Justiça? Seu pedido de acordo de não persecução penal, muitas vezes sem fundamentação. O parecer do promotor falando que ele não quer fazer o acordo naquele caso, fundamentado, e uma lauda sua, uma petição de uma lauda pedindo a remessa para o órgão superior. É aqui que você tem que fazer diferente. É aqui que o seu pedido de remessa para o órgão superior, para a Procuradoria-Geral de Justiça, precisa ser fundamentado, rebatendo os argumentos que o promotor trouxe na petição dele para dizer que não seria adequado o acordo de não persecução penal. Principalmente porque essa é a última petição que vai chegar para o Procurador-Geral de Justiça. Na hora que o Procurador-Geral de Justiça pegar, tá, o teu pedido de remessa, vai estar lá fundamentado, rebatendo as razões do promotor, o porquê de, naquele seu caso, você entende sim que é viável e que é possível o acordo de não persecução penal, tá? Beleza, Thiago, aí vai para o órgão superior, PGJ, 28A, parágrafo 14, o PGJ, ou no MPF, a Câmara Criminal do MPF, decide que não é possível o acordo de não persecução penal. Volta para o juiz, aí o que é possível? Aí você vai lá no meu feed, tá? Tem um vídeo meu falando sobre isso. Eu tenho tentado pedir a suspensão do processo. E qual que é o meu argumento para pedir para o juiz deixar o processo suspenso? Lá no Supremo Tribunal Federal, tem um habeas corpus de relatoria do ministro Gilmar Mendes, que ele afetou para o plenário. Ele mandou para o plenário do STF decidir sobre o acordo de não persecução penal, para de uma vez por todas colocar uma pá de cal nesse assunto, decidindo se realmente a interpretação do STJ, que quando o ministro Gilmar Mendes fez isso, tinha uma divergência entre quinta e sexta turma, hoje não tem mais. Quinta e sexta turmas têm a mesma posição, né? Tem a posição de que o momento final para o acordo de não persecução penal é o oferecimento da denúncia. Depois que já tem denúncia nos autos, depois que já há denúncia realizada, não cabe mais o acordo de não persecução penal. E o ministro Gilmar Mendes, né, aparentemente tem uma posição contrária a isso. O ministro Gilmar Mendes entende que é possível já para o processo em andamento, né? A gente tem decisões de Tribunal de Justiça e de TRFs também entendendo que seria possível. Tinha uma decisão da sexta turma do ministro Nefi Cordeiro admitindo para um caso já com nível em grau de recurso. Eu, Thiago, acho que a posição do STF vai ser admitir até a sentença de primeira instância. Porque daí não daria para o réu esperar, né? Manter de stand-by. Deixa eu ver se eu vou ser condenado. Fui condenado. Opa, agora quero o acordo, tá? Salvo se é um sujeito que já teve condenação antes de entrar em vigência o pacote anticrime e está pedindo a retroatividade dessa lei, né? Lá, antes dele ser condenado, ele não tinha direito ao acordo de não persecução penal, porque nem existia o acordo no nosso sistema. E agora ele está pedindo por conta de uma mudança legislativa que retroage, porque a lei é benéfica, tá? Então, acho que a modulação dos efeitos do Supremo vai ser nesse sentido, tá? Então, em virtude desse HC afetado para o plenário, mesmo quando volta do PGJ ou da Câmara do MPF, dizendo que não caberia acordo de não persecução penal, o que eu, Thiago, qual que é a estratégia que eu venho adotando? Eu venho pedindo a suspensão. Thiago, já deu certo em algum caso? Não deu certo em nenhum, porque nenhum dos casos que eu pedi, os juízes decidiram ainda. Então, por via tangente, por via oblíqua, deu certo. Por quê? Porque o processo está parado ali, né? Porque o juiz não sabe nem o que fazer diante desse meu pedido. Beleza? Show. E eu também vejo, Thiago, a possibilidade de você, com esse recurso, você sempre reforçando a sua posição, para caso haja uma mudança jurisprudencial lá na frente, você possa voltar com um pedido de nulidade. Falando, opa, peraí, eu estou falando isso desde o começo do meu processo. Então eu tive um prejuízo imenso. Porque talvez quem não fizer isso
Quando chega lá na frente e falar, opa, isso se aplica ao meu caso, pode ser que os tribunais superiores entendam que, ó, mas você não pediu isso até agora, qual que é o prejuízo É. seu? Porque a gente sabe que a jurisprudência é defensiva, né? Então, às vezes, eles podem até alegar, olha, o advogado pediu e, diante da manifestação desfavorável do MP, sequer recorreu, né? Sequer pediu a remessa para o órgão superior, né? Então, aqui, o Rodrigo está muito certo nisso aí, realmente. Eu acho que a gente tem que ir até o final, pedindo, mostrando resignação, mostrando a sua não concordância, para caso lá no final venha uma decisão diferente do Supremo, a gente possa falar, olha, o advogado não parou de pedir isso, realmente. E nessa aí, Thiago, todo mundo pergunta toda hora esse negócio. Alguém pegou isso num livro e cismou de me perguntar, que é a nulidade de algibeira. Existe nulidade de algibeira? Existe nulidade de algibeira? Eu tive que sair para procurar o que era esse trem de nulidade de algibeira. É aquela nulidade que você não alega em nenhum momento, de repente você se aproveita daquele segundo e pede nulidade lá na frente numa apelação sem nunca ter falado daquele ponto, né? Você pega a algibeira do caminhão, entendeu? Mais ou menos isso. É muito feia essa expressão, mas é o que todo mundo pergunta. E talvez nesse caso seja um dos pontos que isso possa voltar à tona, tá? Porque, ó, você não recorreu, você meio que precluiu, você aceitou a decisão do promotor porque você não se surgiu contra. Então, por conta disso, agora, quer pegar a onda aí, quer pegar o gibeiro da tese e pedir? Talvez não seja muito o caso, então cuidado. E aí, o próximo pergunta que eu separei aqui, ó, ela é muito interessante, que ela fala o seguinte: o promotor fez suas perguntas na audiência, a defesa também. Pode o promotor voltar a perguntar à mesma testemunha? Olha que situação interessante, né? A testemunha fez, o promotor perguntou, era a testemunha dele, a defesa perguntou algo e surgiu aquela dúvida que pairou no ar. Ponto para a defesa, conseguiu levantar o ponto. O promotor pode voltar e esclarecer novamente? Vou te falar como isso acontece na prática, depois eu quero ouvir a opinião do nosso mestre, Thiago Bunin, aqui. Na prática, pessoal, pergunta se a defesa aceita. Essa é a primeira forma que eu vi vários juízes fazendo, doutor, o senhor concorda que o promotor pergunte novamente? Para não ter nenhuma nulidade. Quando você concorda ou não concorda, né? Melhor, porque quando você concorda, beleza, ele vai perguntar. Quando você não concorda, normalmente o magistrado abre para o promotor perguntar. É difícil o magistrado que fala não pode. Ele abre para o promotor, depois ele abre de novo para você. Isso acontece muito comigo. Que assim, às vezes a testemunha é minha, eu fiz toda a inquirição, o promotor falou e surgiu uma dúvida ali que ele levantou na minha testemunha. Eu levanto a mão e falo assim, tem mais pergunta, posso fazer? E às vezes ela ou ele, né, dependendo do juiz ou juíza, fala, não, Rodrigo, pode, não tem problema, pergunta aí. Aí eu vou e complemento minha pergunta. E eu explico por que eu estou complementando. E também acontece muito quando o juiz pergunta, esse é o que mais acontece. Passou pelo promotor, passou pela defesa da mulher, passou por mim, ninguém perguntou aquele ponto que era o crucial ali, ótimo, tá sem provas, cai para a juíza vai e faz a pergunta. Aquilo me dói no coração e às vezes eu falo, posso? Doutora, a senhora perguntou por último aí, mas eu quero perguntar. Fala por último. Tiago, qual que é a sua visão dessa pergunta aí? Acontece muito isso, Rodrigo. Eu acho que é a mesma coisa também. Eu sempre tento pautar ali, olha, excelência, surgiu um novo ponto controvertido aí, surgiu um novo fato que não tinha sido explanado, né? Eu já tive situações, viu, Rodrigo? Isso, inclusive, é uma situação que requer muito cuidado da defesa, porque eu já tive situações que o magistrado falou, olha, doutor, não vou deferir. Vinícius, pedi para você desligar o som. Fecha o áudio aí. Bom, já teve situações, né, de pedir para o magistrado e o magistrado falar, doutor, mas esse ponto controvertido era um ponto que já estava na denúncia. Então, não é um fato novo que surgiu na audiência, né? Já era um fato que existia no processo. Então, se o senhor não fez pergunta, infelizmente, o senhor não pode perguntar mais. Então, é algo que requer bastante cuidado. Semana passada eu estava numa audiência, tinha um ponto do processo que era bastante controvertido. E eu preferi por não perguntar para a testemunha, já que era testemunha de acusação, a promotora não tinha perguntado. E aí foi para o juiz e o juiz perguntou, né? Eu já acho que isso não poderia acontecer. Por quê? Porque o 212, parágrafo único, né, que traz ali, né, acaba com o sistema presidencial de audiência e traz o cross-examination, fala aqui, ó, o juiz, parágrafo único, sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquisição. Então, a inquirição. A pergunta do juiz é complementar. Complementar se o Rodrigo, promotor de justiça, perguntou qual que era a cor da roupa do acusado e a testemunha respondeu azul,
E eu, advogado de defesa, perguntei, e ela respondeu verde, bom, é um ponto não esclarecido, ficou esquisito. O Rodrigo falou que era azul, para mim falou que era verde. Pode o Vinícius, juiz, chegar e perguntar, olha só, azul ou verde, né? Queria saber. Aí a testemunha esclarece, não, era verde água. Por isso que eu falei que era azul e depois verde. Então aqui esclarecendo, né? Era isso. Agora, se o Rodrigo não perguntou qual que era a cor da roupa, se eu não perguntei qual que era a cor da roupa, não pode o juiz curioso chegar e perguntar qual que era a cor da roupa, né? A Auri fala nesse sentido, Alexandre Moraes da Rosa também defende nesse sentido. Então é algo bastante interessante. Aí, Rodrigo, essa pode ser a linha para você puxar e falar, olha, excelência, posso fazer uma pergunta? Se o juiz falar, não, não pode, você fala, não, excelência, mas é o seguinte, né? Com todo respeito, em que pese seja um fato que estava na denúncia, não havia sido perguntado pelas partes. E Vossa Excelência fez uma pergunta, portanto, que não era complementar, fez uma pergunta sobre fato novo, não abordado pelas partes, fora daquilo que está previsto no 212, parágrafo único. Então eu queria que fosse me definida a pergunta. Se não for, eu quero que a pergunta conste em ata e conste que a defesa diz que não foi observado, que foi violado o 212, parágrafo único, para eventualmente você conseguir cavar uma nulidade ali. É bem difícil, tá? Mas a jurisprudência está cada vez mais evoluindo para um sistema acusatório. A gente teve várias mudanças de interpretação jurisprudencial recentemente. Então é importante você deixar, né, isso plantado ali. Se o juiz não deferir uma pergunta sua depois de uma pergunta que foi feita pelo juiz, nesse exemplo do Rodrigo, inovando em relação à pergunta das partes, 212, parágrafo único. Rodrigo, André Colares, terminando essa live eu vou te ligar, cara. Eu vi que teve 2 ligações suas não respondidas por mim, te peço desculpa aqui publicamente para ficar até gravado. Vai, Rodrigo. Grande André. Deixa o Vinícius falar que ele tem alguma coisa para falar sobre isso. O que aconteceu com você, Vinícius? Você falou. Então, a gente vê muito isso em atuação, né? Infelizmente, os juízes não entenderam ainda que o sistema mudou, não é mais o sistema inquisitório, né? E eles ainda persistem em produção de prova. E com o pacote anticrime ficou mais que pacificado, que hoje em dia o sistema é acusatório, e a gente vê juízes inquirindo, às vezes fazendo até mais papel do que o próprio promotor, né? E a gente sempre tem que questionar isso aí, não pode deixar passar batido, inclusive fazer alusão aí ao 212, falando que o juiz agora, ele é só mero detentor das provas, né? Ele vai receber e dali ele vai fazer o juízo dele. E não ficar fazendo perguntas para a vítima, para o réu, que isso não é mais o procedimento. Sim, exato. E eu vejo que a jurisprudência ela só muda se nós aqui, que somos os operadores, batermos em cima disso. Então, eu ouço muita gente falar assim, o juiz fez tal coisa na audiência. O que eu faço agora? Cara, isso aí é sua tese. Eu sempre falo, lembra disso, mãozinha de um lado, mãozinha de outro, junto e fala assim, amém, você me deu uma tese que eu não tinha, que é uma tese de nulidade. Então, quando o juiz insiste nessas perguntas, inverte ordem, começa perguntando, é importante com que você demonstre o prejuízo. Então, a defesa tem que levantar a mão e falar, excelência, o senhor começando a perguntar, o senhor quebra aqui o sistema acusatório, o senhor quebra o cross-examination, e aí voltou para o sistema presidencialista. Pode falar, Vinícius. E assim, até complementando a própria pergunta, né? Eu uso isso, eu faço essa impugnação e falo, olha, a defesa ainda não fez pergunta. Se Vossa Excelência fizer as perguntas com a ótica acusatória, quando chegar na minha vez eu não vou perguntar sobre esse mesmo tema, e Vossa Excelência vai definir. Então eu peço que Vossa Excelência aguarde as perguntas da acusação, da defesa, e somente após isso façam suas perguntas se restar dúvida. Exato. E aí eu queria Rodrigo, olha que doido, cara. Semana passada eu estava fazendo uma audiência e a testemunha foi indagada por mim e patinou, a testemunha de acusação patinou na resposta. E depois dela patinar na resposta, aliás, enquanto ela patinava na resposta, o juiz respondeu a pergunta da testemunha de acusação. Era um investigador de polícia, e aí o juiz falou, não, isso aí tá aqui, ó, tá na página tal, quando fulano fala tal coisa, e eu fiquei incrédulo com aquilo, né? E aí tiveram outras situações além dessa também, que a gente está até cogitando aqui entrar com um HC por violação ao sistema acusatório. Estamos até cogitando entrar com HC por violação ao sistema acusatório. Quando foi aberta a audiência, foi feito pregão para as testemunhas de defesa. Eu falei, olha só, não vai ouvir testemunho de acusação? Isso por videoconferência. Não, já foi ouvido. Falei, não foi não, vocês estão se confundindo. Aí olharam, realmente, não foi. Não foi ouvido. Né? Quem que foi atrás das testemunhas de acusação? Não foi o promotor, foi o juiz.
foi o juiz que foi atrás dessa testemunha de acusação dos policiais, ligou na delegacia de polícia, etc. Né? Já tinha acontecido algo muito interessante nesse processo. E não com o mesmo magistrado, né, com outro magistrado que recebeu a denúncia. Quando ele recebeu a denúncia, ele intimou o Ministério Público para rolar as testemunhas. Porque a denúncia falava, quero ouvir as testemunhas de acordo com o rol abaixo, mas acho que o promotor esqueceu do rol. E aí o magistrado intima o promotor de justiça para anexar o rol de testemunhas. Então, olha a conjunção de fatores, né? O magistrado intima o Ministério Público para rolar testemunhas depois da denúncia, né? Que era ali o prazo preclusivo para isso. Na abertura da audiência, as testemunhas de acusação não estavam intimadas, o magistrado sai correndo, diligencia para que as testemunhas de acusação se fizessem presente no ato, né? E na resposta de uma das perguntas feitas à testemunha de acusação, que não consegue responder, o magistrado responde no lugar dela. Então, né, são 3 fatos que me levam a crer que nesse processo está tendo uma violação do sistema acusatório, que a gente vai suscitar isso ou via HC ou vamos deixar para as alegações finais. Vamos ver. Tiago, até isso que eu queria colocar aqui, porque é uma coisa que eu tenho pensado muito. E para mim, é bem claro, né? Pode o promotor, a defesa da vítima, o juiz perguntar algo que está fora dos fatos colacionados na denúncia? Então, a denúncia fala, por exemplo, do crime de violência doméstica e tal, mas não fala sobre filhos. Se tem filhos menores, se não tem, se eles viram, se eles não viram. Isso não é um fato que estava lá na denúncia. Você acha que pode as partes ampliarem o que está na denúncia de fato e perguntarem sobre algo fora? Por exemplo, outro exemplo. Isso acontece muito na violência doméstica. Perguntar assim, a senhora foi agredida antes ou depois desses fatos? Cara, isso não está na denúncia. Antes ou depois dos fatos, se houve ou não agressão, isso não está, mas isso vai influir na decisão do magistrado, óbvio. Se ela falar, aí a mulher às vezes começa a chorar e ela vai falar isso, olha, nossa, minha vida é um inferno, eu sempre apanhei e tal, só que não tem um registro, não tem como certificar que o que ela está dizendo é verdade. Por mais plausível e possível que seja, o que a gente trabalha dentro do processo é verdade processual. E não teve nenhum registro anterior daquilo. E não está aquilo na denúncia, aquilo não foi narrado. Você acha que as partes podem ampliar o que está na denúncia? Eu posso perguntar qualquer coisa ou não? Olha só que interessante, Rodrigo. Eu acho que não. Tá? Eu acho que não. E eu utilizo da analogia para um momento processual onde isso é muito mais claro, né? É possível ampliar os debates no julgamento pelo tribunal do júri para além da pronúncia? Não. A pronúncia é o limite da acusação no momento da sustentação no tribunal do júri, nos debates orais. Se a pronúncia é o limite, a denúncia tinha que ser também, nos processos em que há uma única fase. Se a pronúncia é o limite da segunda fase do plenário do tribunal do júri, nos processos em que há uma única fase, em que depois da audiência de instrução, via de regra, vem sentença, né, a denúncia tem que ser o limite. Mas, se você olhar por uma ótica daquilo que o nosso Código de Processo Penal prevê, o 384 permitiria esse avanço, Rodrigo. Porque o 384 ali tem a possibilidade da mutatio libelli, que é o surgimento de fato novo, não só a mudança da tipificação já prevista na denúncia, é o surgimento de um fato novo, né? E só que se surgisse um fato novo, o promotor teria que aditar a denúncia e, né, podendo arrolar novas testemunhas, intimar a defesa para arrolar novas testemunhas. Então, quando isso acontecer, dá para usar o 384 para tentar dar uma travada ali na própria audiência. Excelência, esse fato é um fato novo. Com o surgimento de um fato novo, o promotor deveria não perguntar na audiência, mas aditar a denúncia. Se ele tem o conhecimento do surgimento de um fato novo, é necessário que ele adite a denúncia. Eu vou querer arrolar novas testemunhas sobre o fato. Inclusive, vou querer, né, poder falar com o meu cliente antes do interrogatório dele, porque não tratei com ele sobre esse fato. Então, o 384 dá para você dar uma melada no negócio ali na hora, né? E eu vejo também que os juízes têm usado isso na violência doméstica, né? Sempre a pergunta é, tem filhos menores? Tinha. Os filhos menores assistiram? Essas são as perguntas do juiz, normalmente, né? Para perguntar se ele assistiu ou não aquele ato de violento ali, vamos dizer assim. Tem algumas denúncias que estão vindo também com esse crime, né? Que é expor a criança e tal. Mas o que a gente tem enfrentado é isso. O juiz amplia a pergunta para saber se houve crianças assistindo ou não. Isso não está na denúncia. E lá na sentença ele coloca como circunstância do crime. E dá uma gravada na pena. Eu vou aumentar do mínimo porque os filhos menores assistiram. Como circunstância judicial, como consequência do crime ali, isso foi algo que pode ter piorado. Só que isso não estava na denúncia. Como que eu vou me defender de algo que não está na denúncia? Então não poderia, em tese, constar.
E a minha dúvida fica exatamente no que você falou. Será que eu posso limitar a pergunta do promotor? Porque eu posso limitar a sentença, aí tudo bem. Não está na denúncia, não pode constar na sentença. Agora, o promotor perguntar algo a mais, se ele entender que houve um outro delito e quiser fazer a mutácio, vai ser a possibilidade dele. Então, talvez ele possa sair por ali. Não, excelência, eu estou perguntando porque se tiver algo a mais, eu vou poder fazer a mutácio, a emendácio, enfim. Emendácio não, porque vai ser só um erro ali Ô, Rodrigo, do mas artigo. até pensando na violência doméstica, que é onde você atua, né? Isso acontece toda hora com a gente. A gente pergunta alguns fatos. Ah, não, doutor, mas isso aí não é discussão aqui do fato criminal. Isso aí é questão lá da área de família, etc. Né? Então, Uhum. essa limitação tem com a gente falando que os fatos fogem do objeto da denúncia. Né? Então, É. acho que em alguns lugares, né, agora falando especificadamente para você, dá até para a gente usar esse mesmo argumento. Olha, quando a gente pergunta sobre fatos que não são mencionados na denúncia, a nossa pergunta é indeferida. Então, aqui eu vou pedir um tratamento de forma paritária, um tratamento igual. Né? Além do Uhum. 384, dá para puxar esse argumento. Mas o 384 acho que dá uma travada. Por quê, Rodrigo? Porque muitas das vezes, como você bem falou, às vezes na maioria das vezes a intenção do promotor não é nem aumentar os fatos para depois ter que editar a denúncia e condenar por um fato novo. Às vezes a intenção do promotor é só pesar mais quanto às circunstâncias pessoais daquele acusado, né, na cabeça do juiz. Né? Então, acho que talvez seria interessante jogar o 384, porque você acaba ali freando o promotor. Ó, excelência, se o promotor vier, né, falar de fato que não está descrito na denúncia, vai ser necessário que ele faça o aditamento da denúncia e eu vou querer, né, com isso, arrolar novas 3 testemunhas. Nós vamos partir para isso, porque daí nós já podemos até encerrar essa audiência, já que vai ter uma nova. Entendeu? Acho Ô, que a gente pode Thiago, até dar uma Aí tolhida eu, nesse aí eu sentido. arrumo o inimigo, né? Pode e falar. essa Fala, questão que Vinícius. o Thiago falou, cara, é muito importante, porque eu vejo muito os promotores fazendo perguntas para acolher ali alguma coisa fora da denúncia e muitas vezes as pessoas não se atentam que tem que ter editar a denúncia, né? E a denúncia não é editada e às vezes ele pede ali em alegações finais coisas que não estavam na denúncia e aí tem a questão do princípio da correlação, que as alegações finais têm que vir de acordo com a denúncia. E eu já peguei casos assim de recurso, né, que estava totalmente fora de contexto. A denúncia era uma coisa, em audiência descobriu outras situações, o advogado na época não pediu ali, não se atentou a isso, e a pessoa foi condenada fora do contexto. E aí a tese para recurso vai ser a ausência ali da correlação entre a denúncia e a sentença. Então a galera tem que se atentar a essas questões aí que são técnicas, mas são muito importantes para uma defesa. Exatamente. A gente tem que explorar essas teses, né? São teses possíveis e a gente tem que explorar. Principalmente nulidade, tá? Nulidade porque a alegação final ela tá fora do que narra a denúncia. Se tá fora, ou volta para o promotor fazer a mutácio, ou não pode falar. Só que eu não sei, talvez, se falar isso que eu falei agora seja bom, porque dá ideia, né? Aí talvez mande o processo. Então manda pro promotor para ver se ele não quer editar. E só para gente terminar esse assunto, tava acontecendo, ainda tá, né, na violência doméstica, algo muito louco. Que é assim, o promotor denuncia, vai pra gente faz a resposta à acusação, vai pro juiz fazer o despacho saneador. Ou antes, quando ele vai fazer o recebimento da denúncia. A juíza daqui tá mandando voltar o processo pro promotor, porque agora tem o crime do 129, inciso 13, que ele é mais grave do que o inciso 9. Ele tá falando assim, vê se o promotor não quer denunciar por esse aqui, ó. Fala assim, cara, isso não pode, velho. Como é que... Não Acabou pode, já roubando a aconteceu comigo. parcialidade do processo. Não, Caralho, não que pode Em loucura. mesmo. relação ao 200... Falei, Thiago. Ah, não, Em relação a já, esse fato aí também, do 129, parágrafo 13º, o que eu estou vendo é promotor denunciar nele com fatos pretéritos à lei. Eles estão jogando aí, vê se cola, se o advogado moscar, às vezes o fato foi anterior à lei, mas o cliente vai responder pela lei 9, não pode, né? E aí é legal, Vinícius, nisso, se acontecer isso, você ficar bem quietinho no processo, porque é uma nulidade absoluta. Um crime deixa passar, deixa sair sentença, deixa passar 2, 3 anos. Aí lá no recurso, você entra com recurso de apelação e fala, opa, denunciou por um crime que não existe, pode anular tudo. Se quiser, faz denúncia de novo. E aí já está prescrito, não tem mais olha a como. nulidade de algibeira. Olha a Não, mas nulidade essa de nulidade é algibeira. absoluta. A nulidade de algibeira é só para nulidade que não é absoluta. Mas olha só, é muito comum também em processos mais complexos, assim, de colarinho branco e grandes operações e etc. Como a denúncia como o caso é complexo, né, às vezes a denúncia vem meio quadrada. E aí tem juiz que às vezes quer dar uma ajudada no promotor. Ele fala, olha, a denúncia tal, profere um despacho antes da decisão interlocutória de recebimento, dizendo que tal fato e tal fato não está esclarecido. E que o promotor precisaria esclarecer melhor, que a denúncia não
Se a denúncia não está narrando de forma correta os fatos, se a denúncia está insuficiente, se a denúncia está genérica, está abstrata, ela é inepta. A inépcia da denúncia gera rejeição. O juiz tem que rejeitar e pode rejeitar parcialmente. Pode falar, estou recebendo contra esses fatos ou contra esses réus e não estou recebendo contra esses. E não ajudar o promotor. Falar, promotor, arruma aqui. Porque quando ele fala arruma aqui, ele está dizendo que ele vai receber, se o promotor arrumar. Então ele já está dando um juízo prévio, pode não ser da condenação, mas pode ser do recebimento da denúncia. E o juiz não pode dar juízo prévio em nenhum momento. Né? Arruma aqui. Você acha que ele vai falar arruma aqui, o promotor arruma, ele fala rejeito? Não vai fazer isso. Arruma aqui porque ele vai receber, irmão. Né? E o juiz não pode dar essa mãozinha, arruma aqui. Eu tenho um caso do nosso escritório que quando o juiz mandou para o promotor arruma aqui, e eu peço lá a declaração de violação do sistema acusatório. Inclusive falando... Não, mas aí qual é o resultado? Porque a partir do momento, eu fiquei pensando na minha opinião, Rodrigo, na minha opinião, quando a juíza faz aquilo, ela vira suspeita. Porque então, você usa daquela mas aplicação quando o juiz aconselha uma das partes. Não tem lá uma previsão de suspeição? Quando o juiz já aconselhou uma das partes, aquilo ali é um aconselhamento, amigo. Dentro do processo, pior ainda, escancarado, para todo mundo ver. Então, né? 254 e inciso 4. Ainda não sei o que eu vou fazer. Ó, o juiz dar-se-á por suspeito e, se não fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes. Inciso 4, se tiver aconselhado qualquer das partes. É um aconselhamento, porra. Quer aconselhamento maior do que esse? O promotor arruma aqui, porra. Né? E a gente alega violação do sistema acusatório, eu peço nulidade, e aí eu peço nulidade da decisão do recebimento da denúncia. Que eu falo, ó, o juiz não podia ter recebido essa denúncia. E, de repente, com essa nulidade do recebimento da denúncia lá na frente, né, você consegue a nulidade de uma decisão que interrompia o prazo prescricional e, de repente, isso vai dar uma prescrição lá na frente. É aqui que eu quero chegar. A estratégia, muitas vezes, é essa. Né? Sim. É interessante. Eu ainda estou pensando o que eu vou fazer, porque, no final das contas, no meu caso, né, poderia resolver com uma emendácio. Porque eu falar, olha, ele narrou o fato. Realmente ele narrou o fato. Que vai mudar só a capitulação jurídica ali embaixo, que ficou uma, mas é outra. Eu não concordo com essa tese, tá? Para mim, capitulação jurídica é muito importante, porque eu leio os fatos, talvez na minha cabeça não é aquele crime que tá ali, mas ele apontou para um crime, cara, isso me atrapalha um monte. Mas a ideia é que isso pode ser consertado, é só um mero erro. Mas enfim, vamos trocar o assunto aqui. A pergunta do Lucas foi a seguinte, ó, Rodrigo, o que fazer quando mesmo com um prazo decadencial findo, é mantida a protetiva dentro da violência doméstica? Beleza, vou tirar a pergunta dele aqui para a gente poder falar sobre esse tema. Galera, é o seguinte, medida protetiva é um ser que nem o criminalista e nem o civilista vai entender. Nenhum dos dois vai entender. Por quê? Ela não é nenhum nem outra. Ela é uma medida acessória que não depende da principal, que tem duração infinita, pode durar pelo tempo que for preciso, que não tem um prazo para acabar. Ou seja, você não precisa de um procedimento criminal, você não precisa de um procedimento civil para ter uma medida protetiva. Ela vai funcionar por si só. Apesar dela ser acessória a algo que está acontecendo com a mulher, ela vai ter uma natureza única dela, sozinha. Tá? E ela vai acabar quando? Quando o fato deixar de ser... quando a mulher deixar de ter ali... de precisar da medida. Na verdade, a palavra é essa. Quando a mulher não precisar mais daquela medida, é aí que ela vai acabar. Então, por mais que ela falou de uma ameaça, ela perdeu o prazo de representação, ela se retratou na audiência, mas se ela falar, eu ainda quero a medida protetiva, essa medida protetiva vai continuar em vigor. E isso que é um dos maiores problemas. E aí, até quero falar já aqui para vocês, de primeira mão, primeira vez que eu estou anunciando isso aqui, a gente vai preparar um evento que vai acontecer no dia 6 de dezembro agora, vai começar, que é para falar justamente sobre a área... Vou até mostrar aqui para vocês, ó, que a página está aqui, já está pronta. Ó. Como ter ganhos expressivos na área mais inexplorada da advocacia. Olha que interessante. Por que eu chamo de área mais inexplorada? Estou falando da defesa da mulher na violência doméstica. Porque poucos advogados sabem atuar. O Vinícius teve uma atuação que ele contou pra gente. Se até pudesse falar, Vinícius, sobre isso, pela mulher. E assim, é incrível, porque não é só criminal. Esquece o crime. Estou falando para você garantir bens lá da separação. Do divórcio, desculpa, não tem separação mais, né? Para você garantir direitos dessa mulher futuros, tá? É isso que eu estou falando. É sobre isso que a gente vai falar aqui no evento. Como você trabalha na ótica da mulher, porque eu acho que a gente pensou muito para fazer esse evento, não sou só eu. Vai ser eu, o professor Zé Andrade e a professora Ana Cláudia. Nós vamos fazer em 3 pessoas esse evento. Vai ser bem bacana, tá? Vai ser gratuito o evento em si. Depois, claro, a gente vai mergulhar a fundo, falando tudo sobre isso num curso mais profundo. Mas eu queria que o Vinícius falasse um pouco sobre como ele fez essa atuação. Não sei se você está ouvindo aí, Vinícius.
Não, ele saiu. Depois o Vinícius volta aqui e aí ele É fala. um puta. Rodrigo, deixa eu falar. É um puta nicho, é um baita nicho para você que está começando na advocacia criminal e pensa assim: olha, por onde que eu vou começar? Que ninguém atua e etc. A lei de drogas tem um monte de gente que atua, né? Crimes contra a vida, o Tribunal do Júri tem um monte de gente que atua, né? Criminalidade mais complexa ali, grandes operações, crime de colarinho branco é mais difícil, né? Requer um pouco mais de estudo, um pouco mais de caminhada na advocacia, etc. Né? Para mim que estou começando, o que é legal? Eu sempre falo, né? Um dos grandes nichos para você que está começando é esse, né? A defesa da mulher. E é um nicho pouco explorado, principalmente porque em muitos locais, principalmente em capitais, como a gente está aqui em Campo Grande, para quem está em capitais maiores, São Paulo, Rio de Janeiro, etc., isso deve ser ainda maior, a Defensoria Pública é muito bem estruturada para fazer, né, a assistência judiciária gratuita para essas mulheres. Só que eu acho que há muitas vezes, até, Rodrigo, até um troço que tem que ser observado, há até muitas vezes uma flexibilização da hipossuficiência. Porque tem muitas mulheres que são assistidas pela Defensoria Pública da Mulher que não entrariam dentro daquele critério de hipossuficiência para ser defendida. Fala, Rodrigo. Não, aí que está o ponto, Thiago. Você pode conseguir a justiça gratuita em qualquer processo que você fizer por uma mulher em contexto de violência doméstica. Ela pode ser atendida, está na lei, pela Defensoria Pública, independente da condição financeira. O que eu estou falando para o advogado? Cara, se você está atuando, e para advogada, em um processo de divórcio, por exemplo, em um processo de indenização no cível, você não precisa pagar custas, porque você só sabendo configurar aquele procedimento em um delito de... não é delito, né? Estou falando errado. Em um procedimento da Lei Maria da Penha, que não necessita do crime, que essa é muito a discussão, né? A pessoa chega no seu escritório e fala, não, mas eu não quero nada no criminal, eu não quero ir para essa área. E muitas vezes, quando a família tem mais dinheiro, normalmente é assim que funciona. A pessoa não quer ir para o crime, porque sabe que a consequência é muito pesada. Só que ela quer ter a proteção da Lei Maria da Penha porque ela quer uma pensão, ela quer conseguir agora resguardar o bem que está sendo escondido pelo cara, e tudo isso é possível com a Lei Maria da Penha. Então, por isso que a gente pensou nesse evento, para falar só sobre a defesa da vítima aqui, que a gente achou bem interessante. Ô Vinícius, você pode contar pra gente? Você contou lá na sala secreta? Vou contar. Tá me ouvindo? Uhum. Acho que acabou a bateria do fone. Então, eu tive um resultado agora mais legal ainda. Semana passada, uma cliente havia me procurado porque ela estava sofrendo algumas perturbações com o ex-companheiro, né? Primeiro fato foi em fevereiro, depois foi em agosto. E o de agosto foi a questão do invasão de dispositivo. Crime de invasão de dispositivo. Supostamente ele tinha hackeado o celular dela. E é um crime novo, né? E aí ela procurou lá a gente lá no escritório. Aí eu falei que ela poderia dar entrada na medida protetiva. E ele responder pelos tipos penais que ele praticou. Beleza. Fui lá na delegacia com ela, a gente fez um pedido de instauração de investigação, fiz um pedido de medida protetiva, e essa medida protetiva veio negativa. O juiz falou que, pela demora de ela ter registrado a ocorrência, não estava ali a urgência da medida protetiva. Quando eu tive ciência dessa resposta, falei, poxa, o tipo penal é um tipo novo. Um cidadão comum não sabe que existe o crime de invasão de dispositivo. Aí eu vou fazer um requerimento, um pedido de reconsideração da medida protetiva. Fui nos autos, fiz um pedido de reconsideração da medida protetiva, justificando que a cliente ela não é do meio jurídico, ela não sabia que invadir o dispositivo estava amparado pela violência doméstica, e o juiz concedeu. Aí agora ela conseguiu a medida protetiva, a gente vai atuar aí na defesa dos interesses dela. E aqui no escritório a gente pega muito caso assim, de mulher que precisa de um advogado. Porque é muito constrangedor para uma mulher chegar numa audiência que vai estar lá o réu com o seu advogado, o juiz, o promotor e ela sozinha. E aí a gente dá essa assistência jurídica e até psicológica, né? Para ela saber que está acompanhada ali de alguém, que ela pode saber o que ela pode falar, o que ela não pode falar. É uma área muito bacana e pouquíssimo explorada. Eu costumo atuar mais pela mulher do que pelo homem nos crimes de violência doméstica. E o interessante nisso é que ela é inexplorada no cível também. Porque quando você pega essa atuação, o legal é você fazer tudo. Se ela não quer o crime, tudo bem, eu vou atuar com a Maria da Penha no cível. Se ela quer o crime, eu faço um atendimento que engloba tudo. Você vai conseguir indenização lá no criminal se o cara for condenado, e a chance dele ser condenado é alta. Deixa eu até mostrar um dado aqui para vocês, como a gente está falando disso, que eu estava pesquisando. Olha só que massa, isso aqui é um banco do CNJ de medidas protetivas de urgência, qualquer um pode acessar. Desde 2015, teve 1.500.000 medidas protetivas requeridas. A maioria
é pela delegacia, tá? Os advogados atuam muito pouco nisso aqui. Mas olha que interessante, esse dado aqui, eu vou pegar 2020 que já acabou. Você tem em 2020 253 mil medidas que foram concedidas, primeiro que está crescendo, né? 253 mil medidas concedidas, e olha o quanto que não foi concedido. 27 mil. Se você fizer a conta, vai dar aqui mais de 90% de concessão de medida protetiva. Cara, você imagina que é um pedido feito de qualquer jeito, sem prova, sem ter um advogado fundamentando, porque é lá na delegacia, é marca xizinho, e 90% concedeu. Imagina a pessoa atuando nessa área, né, da violência doméstica, aí, como ela poderia bombar. Mas, enfim, esse é um tema pra gente falar daqui a pouco. Deixa eu achar mais uma pergunta aqui, depois eu vou falar muito mais sobre isso. Mas vamos lá. Olha só, essa pergunta é interessante. Como avaliar se é possível pedir ou não absolvição num caso em que houve prisão em flagrante válido, né? Houve a prisão em flagrante. Dá para pedir absolvição em crime que houve o flagrante? O cara foi preso em flagrante. Dá para a gente pedir absolvição, sim ou não? É muito interessante essa tese. Olha só que louco, Rodrigo. Isso remonta ao Código de Processo Penal de 1941. Eu sempre falo que uma das primeiras coisas que o acadêmico tinha que ler, o advogado tem que ler também para você entender no sistema que você está operando, é a exposição de motivos do CPP. Ela é muito interessante. A exposição de motivos feita pelo Francisco Campos, que era um ministro da Justiça, tipo um Sérgio Moro, justiceiro, na época em que foi implementado o Código de Processo Penal, que é o que a gente usa até hoje, todo reformado, cheio de reforma, mas ainda é o Código de Processo Penal de 1941. Né? E ele dizia que a prisão em flagrante era prova absoluta, prova cabal para a condenação de alguém, prova suficiente para a condenação de alguém. E tem pesquisas, né, feitas, né, por acadêmicos e etc., que verificam que a maioria das condenações por aquela criminalidade comum, né, cotidiana, roubo, furto, tráfico de drogas, né, a sentença se baseia exclusivamente no flagrante. Mas se foi preso em flagrante, é prova cabal de que o sujeito praticou o crime, ponto e acabou. Né? Quantas prisões em flagrantes não estão baseadas, por exemplo, num reconhecimento de pessoa? Num reconhecimento viciado, que depois pode ser anulado e com isso não ter nenhuma prova e aí vai gerar a absolvição da pessoa. É comum, é comum. A vítima aciona a polícia faz rondas pelo local, acha alguém, leva essa pessoa, a pessoa faz o reconhecimento, aquele reconhecimento completamente viciado, porque a pessoa já está sentado dentro da viatura da polícia, uma única pessoa, o policial vai pedir, é aquele ali? A pessoa fala, é. Não raramente vão lavrar um termo de reconhecimento, falar que reconheceu uma única pessoa ali sentado no carro da polícia, e atualmente o STJ entende que esse reconhecimento é um reconhecimento nulo, é um reconhecimento viciado. E esse sujeito foi preso ali, vai entrar numa das hipóteses do 302 da prisão em flagrante, vão falar que foi preso logo após, perseguido, ou encontrado com objetos que faziam presumir ser o autor do crime, e vão prender esse sujeito. E vai ser uma prisão em flagrante, facilmente anulada, facilmente passível de uma absolvição. Outra hipótese também, que é a jurisprudência, tráfico de drogas, com uma entrada em domicílio viciada, sem mandado de busca e apreensão, sem indício suficiente para permitir fazer aquela entrada em domicílio, alegando que o sujeito autorizou a entrar no domicílio dele, e hoje em dia o STJ exige prova idônea da autorização, ou gravação, ou autorização por escrito. Isso não vai ter, vai ser prisão em flagrante também, passível de absolvição. Tá? Então, eu entendo, rapidão, Vinícius, eu entendo que o que vai te levar à possibilidade de um pedido de absolvição, mesmo em caso de prisão em flagrante, é a legalidade desse flagrante. Agora, se o flagrante foi legal, aí se torna mais difícil. Então, analise a legalidade do flagrante. Beleza? Fala aí, Vinicião. É isso aí que eu ia complementar, né? A sua ideia é a basilar, né? A gente tem que analisar a legalidade do flagrante. Eu já tive situações de invasão de domicílio ilegal. O policial falou que achou uma arma na casa do cliente, embaixo da escada. E aí a gente vai analisar os fatos. A casa do cliente não tinha nem escada, né? E aí a gente pega essas contradições dos policiais, tem que pegar aquele depoimento deles, fazer uma inquirição legal ali para você pegar a contradição dos dois locutores ali, do caso. Nunca o flagrante é sozinho.
e mostrar isso para o juízo, né? Porque, assim, via de regra, tem aquele entendimento, por que o policial iria mentir? Mas depois de uma inquirição feita bem formulada, as perguntas, a gente consegue mostrar ali que alguma coisa está errado. E aí, em cima disso, a gente buscar ali a inocentar o cliente. Nem sempre o flagrante é motivo para uma condenação. Exato, tem que ver. Eu acho que sim, sempre você vai olhar provas, tá? A prova tá forte, a prova tá fraca, porque na dúvida vai absolver. Não, tá, mas ele foi pego em flagrante. E aí você tem que olhar todos os cuidados que o pessoal já falou. Concordo 200%. E o principal, galera, nós não trabalhamos só pela absolvição. Nós trabalhamos por várias teses. Eu sei que a pergunta foi isso, mas a ideia é que a gente não trabalha só pela absolvição. Então talvez tenha uma desclassificação e seja até muito interessante. Às vezes aconteceu um crime, mas é para daqui a pouco, né? Não é para agora. Então, eu acho bem interessante, assim, esse tipo de tese. E aí vem uma pergunta que eu acho uma pergunta, assim, da Jéssica. Ela é bem interessante, ó. Muita gente não sabe e perde prazo por conta disso aqui. As razões precisam necessariamente ser apresentadas junto da apelação? E aí a gente vai ter aqui uma peça que ela é separada em 2 momentos, a apelação. Que é a interposição e as razões. Você, inclusive, pode fazer a razão no tribunal. Você pode falar, quero arrazoar no tribunal. Vai ganhar mais tempo para você preparar sua peça. Tem vários benefícios aqui estratégicos, dependendo do momento processual. Só que o que eu quero te explicar? A interposição, ela tem prazo. Perdeu para fazer o prazo da interposição, aí vai ter que discutir umas outras coisinhas, outras estratégias aqui de como você faz. Mas essa aqui tem prazo. As razões é prazo impróprio. Se você perder, ele não sobe sem razões, se subir a nulidade. Só que o que eu quero chamar a atenção? Porque foi um erro que eu cometi lá atrás e que eu quase me ferrei por conta disso. No juizado criminal, você não tem essa diferenciação. Quando você entra com a apelação no juizado criminal, o recurso nominado... prazo único, uma petição só, né, Rodrigo? Uma petição só. E eu, espertão, interpondo no juizado, interpondo. Até que o juiz, e aí eu tenho que dar o braço a torcer, fez o que o Thiago falou, deu aquela ajudinha. Ele mandou o processo de volta, estava dentro do prazo ainda, falou assim, vista ao defensor para juntar as razões, tendo em vista que o prazo é único, tem que juntar agora. E aí deu tempo de eu juntar. Mas foi algo que eu cometi na minha carreira no início, por não saber ali, e que você precisa ficar atento, tá? Então, assim, não sei se o Thiago, que é o professor aí da OAB, quer falar alguma coisa sobre isso, mas você tem... Não, interessante de situações práticas até, Rodrigo. Para ganhar tempo com o réu absolvido e solto, né, o Ministério Público recorrendo, eu já pedi até para apresentar as contrarrazões no tribunal, tá? Usei de analogia do 600, parágrafo 4º lá, e falei que quero apresentar as contrarrazões no tribunal. E o magistrado autorizou. Então o processo foi para o tribunal, chegou no tribunal, fui intimado, e aí apresentei as contrarrazões. Óbvio que daí não demora tanto, porque apresentar as razões em cima, né, no tribunal, você ganha muito tempo, porque depois o processo volta para a primeira instância, para o Ministério Público apresentar as contrarrazões. E como ali era contrarrazão, o Ministério Público já tinha interposto o recurso e apresentado as razões. Aí eu pedi para apresentar as contrarrazões no tribunal, tá? E aí lá no tribunal, né, apresentei as contrarrazões. Agora, rapidinho, eu lembrei de uma situação prática bem interessante, sei que a gente está já passando o nosso tempo aqui, mas só uma situação bem interessante. Dia desses, eu assumi um processo onde houve pedido de prisão preventiva e o juiz indeferiu, tá? Algo bastante incomum de acontecer. O juiz indeferiu, a gente tomou conhecimento, pela mídia, juntamos procuração, tá? Juntei procuração, e aí o juiz me intimou para apresentar contrarrazões. Olha a importância disso. Sabe por quê? Porque tem decisão do Supremo Tribunal Federal, que em que pese tem a súmula do STF, aí eu não vou lembrar de cabeça, mas acho que é a súmula 705, que fala que quando há rejeição da denúncia, gera nulidade se eu não intimar o acusado para apresentar contrarrazões. Ô Vinícius, muta aí o seu. Muta aí. Em que pese tem a súmula do Supremo, acho que é a súmula 705, que fala quando há rejeição da denúncia, se eu não intimar o acusado para apresentar contrarrazões, gera nulidade desse reze. A interpretação do Supremo é que é só o reze contra a rejeição da denúncia. O reze de indeferimento, não sabia disso, o reze de indeferimento da prisão preventiva, eu nunca tinha visto na prática, porque é tão incomum o juiz indeferir prisão preventiva, né? O reze contra indeferimento da prisão preventiva, né, não precisa intimar a defesa. E a interpretação é uma decisão cautelar. Muitas vezes, se eu intimar a defesa, depois, quando o tribunal mandar prender,
eu posso acabar tornando, né, incumprida, né, insatisfatória aquela diligência de prisão preventiva. E nesse caso eu só consegui ser intimado porque eu juntei procuração. Só que como que eu juntei procuração? Porque eu tomei conhecimento que o caso foi divulgado pela mídia, né? Então o caso foi divulgado pela mídia, eu distribuí uma petição no cartório distribuidor falando, ó, não sei qual que é o número do processo, não sei qual que é a vara, mas está informado pela imprensa, vocês têm que descobrir de acordo com a qualificação do meu cliente e jogar para o cartório, para a vara correta. E jogaram na vara correta, a vara entrou em contato com a gente para passar a senha do processo, né? Então aqui a divulgação midiática do caso, entre aspas, né, trabalhou em favor, né, a mim. Senão eu estaria ferrado. Senão não ficaria sabendo, não teria possibilidade de contra-razoar. Era isso. Rodrigo, dá uma última sacada aí em relação às razões, né, que eu costumo fazer. Quando eu pego um processo que eu não sei quem é o julgador prevento, eu utilizo as razões, eu interponho, deixo subir para saber quem é o julgador, para a gente se basear no entendimento do julgador e apresentar as razões. Também pode ser um mecanismo aí da gente fundamentar melhor uma peça. Exato, é a prevenção, né? Até aquela hora eu falei assim, tem várias estratégias aqui por conta disso, que você pode fazer isso desde o começo do processo, aí como o Vinícius falou, num caso você pegou ali, você não deu tempo, ou ninguém fez um HC ainda, você vai precisar dar uma prevenção ali, é bem interessante mesmo, show de bola. Galera, eu tenho hoje audiência de custódia, daqui a pouco, 1h30, então eu vou precisar não esticar o nosso bate-papo aqui, mas tem muita pergunta, vocês não têm noção, a caixinha tá lotada. Deixem na caixinha que eu deixei lá, se tiver sumido eu vou colocar outra, tá? Para que a gente possa continuar perguntando. Caixinha de domingo, vocês perguntaram pouco, eu respondi pouco. De hoje, vai lá e pergunta bastante, que eu respondo bastante. Já quero agradecer aqui o Viníciusão. Ô, Vinícius, vou te mandar mensagem daqui a pouco, tá? Sobre um detalhe aí, depois eu te falo na mensagem. E o Thiago também, que estão aqui presente hoje. Para quem quiser se inscrever no evento que eu falei, Expert em VD, tudo junto, tá aqui embaixo, tá? Que a gente vai falar sobre a defesa da mulher. Daqui a pouco vocês vão ver propaganda, vai começar a aparecer para vocês aí. Mas para quem já quiser se inscrever, já clica ali. Vou deixar meus stories também depois. Thiagão, valeu. Vinícius, valeu. Valeu, pessoal.